Neste vídeo, nós vamos falar sobre açúcar e sobre sal. Tudo tem nome e sobrenome. Mas para vocês entenderem isso, eu vou colocar aonde isso tudo começa. Onde ele começa dentro da nossa célula. Gente, falar sobre açúcar, existem vários vídeos sobre os açúcares, mas eu queria neste que vocês entendessem que tudo tem nome e sobrenome e que nós temos as fontes diferentes e por que açúcar não é só o mal, tá? De uma maneira prática, o cérebro, fazendo parte do corpo, ele utiliza 25% de todo o oxigênio que eu respiro. Por isso que a orientação sempre fazer 17 vezes no mínimo respiração consciente. Olha lá nos outros vídeos que vocês vão ter. Mas nós respiramos, independente de você ter consciência ou não da respiração, você vai ter. E de 100% do oxigênio inspirado, nós vamos utilizar 25 para o cérebro. 50% de todo o açúcar que a gente adquire, nós seres humanos adquirimos via alimentos, seja do alimentos dos cereais, seja dos alimentos das frutas, seja do leite da nossa mãe, né, ou dos leites dos mamíferos em gerais, 50% desse açúcar todo vai ser destinado para o cérebro. Por isso, o cérebro se alimenta de açúcar. Ele gosta mesmo de ácido butírico, de gordura, mas ele se alimenta e tem que se virar com a glicose. Da onde vem esse açúcar? Mas sempre pensando, sempre objetivando que o aprendizado é a nossa forma de libertação. Não, aprender é prisão. Aprender é sair da prisão. Eu sei que nós temos diversos, nós e vários outros colegas, vídeos no YouTube, Google nos ensinando sobre definições e definições. Eu sempre vou mostrar a minha prática clínica, a minha definição de como eu faço para que os meus pacientes, que as pessoas que me procuram, entendam como que a gente, mudando pequenos atos na nossa vida cotidiana, nós vamos ter resultados diferentes. Então, na minha concepção de médica, quando o meu paciente entende por que ele faz, e aquilo deixa de ser uma dieta e começa a ser um estilo de vida. Lembrando que as definições sobre estilo de vida saudável, o que inclui isso, nós temos em vários outros vídeos, que cabe a vocês estarem olhando, assistindo devagar, ponto a ponto, aonde o nosso objetivo aqui é sempre elucidar de pontos específicos. Por exemplo, hoje eu queria falar um pouquinho sobre os benefícios, malefícios ou mal entendimento sobre o sal e sobre o açúcar. Tudo na vida tem nome e sobrenome. Então, quando Deus colocou os minerais, o sal e o açúcar na terra, foi realmente para nos dar um sabor. O sal e o açúcar, ele tempera a vida, A gente pode viver uma vida sonsa, uma vida de qualquer jeito, mas a gente pode viver uma vida com sabor, uma vida com nobreza. E quem dá esse equilíbrio é a quantidade de sal ou de açúcar que nós vamos ter. Só que nós estamos tão confusos com um monte de nomes, tem mais de 20 nomes sobre açúcares, tem mais de tipos, mais de 5 ou 10, sei lá, de sal para a gente utilizar, que nós colocamos todo mundo no mesmo balaio. Então, sal integral, açúcar integral é a pedra, é a coisa bruta. Então, o sal integral, como o sal rosa no Himalaia, o Himalaia é uma rochedo, são mais de 300 metros de rochedos, onde essas rochas contêm muitos minerais, mais de 90 minerais. Então, esses minerais é o que a gente dá o famoso sal do Himalaia, que nós devemos usar na nossa comida, no nosso arroz, no nosso feijão, na nossa salada. E isso é muito importante, porque nós temos uma bomba chamada bomba de sódio e potássio, onde faz as nossas células funcionarem, que nós precisamos desse sal. Só que à medida
que nós começamos a pegar o sal e, né, refinar, deixar ele mais bonitinho para usar, quer dizer, jogar uma química que clareia, que diminui, né, quebra essas moléculas para ela ficar mais fácil de se dissolver na comida, nós acabamos transformando num sal refinado, que só tem 2 minerais, o sódio e o cloreto. Então, o sal refinado não é legal, mas o sal rosa do Himalaia é muito bom. No meio termo disso, do sal rosa do Himalaia e do sal refinado, nós temos um sal de churrasco, que é o nosso sal grosso, o famoso sal grosso. Esse sal grosso de churrasco, ele contém de 50 a 70 minerais. Também é bastante interessante. Uma forma que é fácil de usar é bater no liquidificador, jogue o sal refinado de vocês de casa e comece a utilizar o sal de churrasco, que é mais barato do que o sal refinado, em termos de preço, também é mais barato do que o sal rosa do Himalaia. Faça isso na sua vida, um uso corriqueiro. Isso vai controlar a sua pressão, isso vai controlar muito a nível celular. Sempre pensando dessa forma, olha que interessante. Tudo começa com a lesão celular. Nós somos seres onde várias células se reúnem em conjunto para formar os órgãos, os tecidos que vão formar os órgãos. Tá? E essa célula, ela é 88% água, ela contém minerais, ela contém vitaminas, aminoácidos, açúcar e gordura. Então, essa célula, ela precisa de tudo isso, que é o que nós temos na nossa comida de verdade, né? No nosso arroz, nosso feijão, quem gosta de carne come carne, quem verduras, legumes, frutas, água. Só que quando a gente começa a comer as coisas processadas, refinadas, quer dizer, industrializadas, que não estragam, que não perde a crocância, que não estraga na gôndola, o que acontece? Nós vamos desnutrindo essa célula. E aí começa com a lesão celular. Tudo começa aqui, tudo começa no invisível. Então, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, é aquela coisa do dia a dia, que se a gente fizer, né, pequenas mudanças na nossa casa, nós vamos começar a modificar isso. Porque tudo começa com uma lesão celular, depois evolui para a alteração do tecido, que é o conjunto de células forma um tecido, que vai, a longo prazo, inflamando o órgão, que a gente acha até normal ter uma esteatose hepática. Ah, mas é leve. Não, pode ser. Não existe esteatose. Esteatose é, ao invés de eu ter uma célula sanguínea viva, né, com oxigênio, sangue bonito e vermelho, eu estou transformando aquilo em fibrose, em tecido morto. Não é normal, mas isso vai ser normal se a gente esquecer que tudo começa aqui. Então, eu começo a ter uma inflamação dos órgãos, onde eu começo a ter sintomas. Eu como e tenho sono, eu como e tenho uma mal-estar. Eu acho que isso é normal, eu comer e querer ir para a cama, não querer fazer mais nada. Eu começo com sintomas de mal-estar, de diabetes, de fadiga, de cansaço, de perda de cabelo, de espinha na cara, de engordar, de ter que aumentar a cinta, né? Quando a gente começa a aumentar o furo do cinto, é que nós estamos tendo uma inflamação dos órgãos, que isso está dando sintomas de aumentar a circunferência abdominal. Por isso que a circunferência abdominal, ela é um dos itens utilizados para a gente entender que está acontecendo um processo inflamatório, que está começando aqui, que nós começamos a falar do sal e do açúcar. Porque beber água, vocês já sabem, nós já temos esses vídeos, nós já temos os vídeos de tirar os principais vilões, que é leite e glúten. Então, o álcool, tudo isso vocês já vão encontrar no nosso canal e sempre longos, né, para vocês poderem estudar. Precisa querer carinho, precisa ter carinho para se modificar, gente. Então, isso tudo vai dar um diagnóstico de doença, quer dizer, uma hipertensão arterial. A pressão alta começa por aqui. E a pressão alta tem a ver, ai, mas quem causa a pressão alta não é o sal? Não! Quem causa a pressão alta são basicamente 3 fatores, né? É uma alteração a nível renal, de rim. E aí, quando a gente não bebe água, a gente tem dor de cabeça, a gente começa a tomar muita neosaldina, remédio para dor de cabeça, isso vai lesando o rim. A pessoa não bebe água e tem dor de cabeça porque não bebe água, e tem dor de cabeça porque come leite e glúten, que é fígado. Quer dizer, nós precisamos entender a causa. Quando a gente entende o início, quando a gente entende a causa, eu trato o efeito.
O que nós fazemos normalmente é anestesiar isso aqui. Faz de conta que você está com o dedão doendo. Eu sempre dou esse exemplo porque eu acho que é bem prático, é exemplo de cirurgião plástico, né? Se eu tô com o dedão doendo e eu vou lá e dou uma anestesia no dedo, meu dedão para de doer. Mas eu não consigo enxergar que quem está fazendo meu dedão doer é uma martelada que eu tô dando nele. Se eu continuar com o dedão anestesiado martelando meu dedo, vai apodrecer, eu vou perder esse dedo, tá bom? Então, é por isso que nós precisamos entender que tudo tem nome e sobrenome e tudo tem maneiras diferentes de se comportar dentro do nosso organismo, começando por uma única célula e terminando com um diagnóstico de doença. Isso aqui tem cura a partir do momento que você trata a causa. E a causa começa pelo seu entendimento e pela sua mudança que você vai fazer na sua casa, na sua cozinha, no seu trabalho, no seu dia a dia. Entendendo os açúcares, independente dos 20 nomes diferentes de açúcar, eu queria mostrar para vocês, primeiro, os açúcares, eles têm uma estrutura chamada hexoses. Nós temos o açúcar, a glicose, né? O nosso açúcar C6H12O6, uma forma molecular, a frutose, que é encontrada nas frutas. A glicose nós encontramos em nós, seres humanos, nas frutas também, tá? E a galactose, que é encontrada no leite dos mamíferos. Tanto a glicose, como a frutose, como a galactose, a estrutura molecular delas são iguais. Olha que interessante. Então, os açúcares presentes na natureza humana de frutas e verduras no reino animal mamífero, elas possuem a mesma estrutura. Qual a diferença delas? É no desenho espacial. Então, espacialmente falando, elas se colocam de formas diferentes. Então, vamos lá entender o que são os açúcares. Entender a classificação dos açúcares vai te ajudar a se situar. Temos aqui, de uma forma geral, né, nós temos os monossacarídeos, as moléculas únicas de açúcares, que são a glicose, a frutose e a galactose. Nós colocamos assim siglas para ficar mais, né, para entrar aqui na nossa super lousa. Monossacarídeos, um açúcar. De uma forma geral, nós, seres humanos, nós adquirimos a glicose, tá, através desses 3 mecanismos básicos, onde estão os chamados disacarídeos. São 2 açúcares juntos, onde nós assimilamos, nós, né, ingerimos e o corpo dissocia isso e vai aproveitar da sua forma mais importante. Ou ele aproveita ou ele joga fora. Do leite, do nosso leite da nossa mãe ou dos mamíferos, o que é uma lactose? Lactose é a união de uma molécula de glicose com uma molécula de galactose. Tá? Então, nós aproveitamos isso e nós utilizamos. A cana-de-açúcar, a beterraba, né, onde nós retiramos os nossos açúcares básicos, o Brasil usa cana-de-açúcar. Da cana-de-açúcar, o que é essa famosa sacarose, açúcar de mesa? É a união de uma molécula de glicose com uma molécula de frutose, ok? De uma forma geral, a frutose sozinha, isolada, nem o cérebro, nem o corpo utiliza somente essa molécula como valor energético. O fígado, ele é o único órgão que aceita receber essa frutose, não porque ele a utiliza, mas sim porque ele precisa transformar ela em algo menos ruim para poder eliminar. Então ele metaboliza isso em ácido úrico, que vai ser eliminado pelos rins para não danificar o resto do corpo, ok? A maltose, que vem dos cereais, do malte, da cevada, são 2 moléculas de glicose. Então, de uma forma geral, o nosso corpo ele adquire a glicose da lactose, da sacarose, né, da cana, da beterraba e dos cereais.
Isso existe na natureza. Em todas elas, vocês vão ver aqui, ó, um fator comum é glicose, glicose, glicose. Então, nós temos açúcares diferentes, tá certo? Quando nós fazemos um bolo, 50% do bolo é ruim. Por quê? Porque o açúcar que nós usamos, o demerara, eu uso o demerara para fazer um bolo sem glúten, claro, né? Com farinha de mandioca, com farinha de arroz. Se eu uso um açúcar demerara, eu vou estar usando um açúcar demerara 50% de glicose e 50% a composição é frutose. Esse 50% de glicose, o meu cérebro, o meu corpo, ele vai utilizar. E os 50% de frutose? O corpo não utiliza frutose. Nenhuma célula do corpo utiliza frutose. Então, isso é a parte ruim do açúcar. Quando nós falamos da fruta, se eu for comer uma cana, a cana não é um bom exemplo porque a gente não come o bagaço, né? Mas de uma maneira geral, se você for chupar uma cana, você chupa uns pedacinhos, fica lá mordendo, mas que é diferente de tomar um copão de cana de açúcar, né? A garapa. Que garapa, gente, é muita quantidade de cana. Isso vale também para o suco de laranja. O suco de laranja, uma coisa é você comer a laranja com a fibra, com o bagaço, porque quando a gente come a fibra, essa frutose que vem na fibra, vem entremeada a fibra da laranja, ela vai ser eliminada pelo cocô, tá? Então, comer uma laranja é diferente de espremer 5 laranjas, dissociar, separar a fibra da frutose. Quando isso acontece, a frutose vai para o seu fígado e o seu fígado vai converter isso em ácido úrico, que vai acabar lesando o rim, que vai levar a pressão alta e também vai levar a uma resistência insulínica. O que é resistência insulínica? Por quê, Kátia? Porque a frutose, ela inibe um hormônio chamado leptina. A leptina é o nosso hormônio que dá saciedade, que a gente sente assim, não preciso mais comer, estou satisfeito. Quando nós comemos muitas substâncias com frutose, só a frutose, você perde essa saciedade, tá bom? E os cereais, que são 2 moléculas de glicose. Isso, gente, existe na natureza, tá? Importante, essas são moléculas que existem na natureza. Agora, quando nós falamos dos adoçantes artificiais, tipo aspartame, a famosa sucralose, isso é um adoçante artificial criado e patenteado com marcas e patentes. Por quê? Porque ela é a união de uma molécula de frutose, fiz com a letra caneta, ela é a união da frutose mais uma molécula de galactose. Se vocês procurarem nesse diagrama, não existe essa associação de frutose com galactose. Quando isso não existe na natureza humana, isso pode ter marcas e patentes, e é aqui que nós vamos ter os nossos efeitos colaterais. Isso acaba com o nosso sistema nervoso, acaba com o bom funcionamento das células. Para os pacientes diabéticos, eu oriento suspender leite e derivados, que o maior causador de diabetes é leite e derivados, e mudar as farinhas, claro. Mas pode comer um pouco de açúcar diabético? Pode. Com nobreza, tudo se pode. E mudando os hábitos errados. Agora, dar para o diabético adoçante artificial, tipo frutose mais galactose, isso é piorar ainda mais a saúde do paciente diabético. Gente, eu, Kátia, sempre oriento que eu não preciso zerar açúcar, porque de uma maneira geral, como vocês viram aqui, é impossível zerar o açúcar. E o cérebro precisa de 50% de glicose de todo o meu organismo. Eu tô aqui, ó, trabalhando muito. Se normalmente ele usa 50%, agora ele está utilizando mais. Mas de uma maneira prática, é muito melhor você usar
um açúcar demerara em grãos que ainda tem minerais do que usar os adoçantes. Pelo amor de Deus, entenda que adoçante faz mal à sua saúde. Compreender a classificação dos açúcares, como nós dissemos, significa que a gente consiga levar uma vida, ter doce, né? Encontrar um doce no nosso corpo. Porque a gente viver é ter prazer no trabalho, é ter prazer nas amizades, e tudo existe prazer. Agora, quando nós compreendemos que os açúcares do bem, de uma maneira regrada, de uma maneira disciplinada, faz parte de uma vivência diária, nós paramos de ter dietas. Pare com isso, eu zerei açúcar, eu zerei zerar álcool e zerar leite e glúten. Isso é parabéns, tá? Dia 20 de outubro agora, vou fazer 1 ano zero glúten. Gente, não há coisa melhor na vida do que você se sentir muito mais aliviada, muito mais plena. Fica aqui as nossas orientações dos outros vídeos que vale a pena serem assistidos. O da água, o do não leite e glúten, o de parar anticoncepcional, o não álcool. Tudo isso faz parte de um estilo de vida onde a vida ela é uma história, ela não é um momento. Nós não orientamos e nós não fazemos dietas milagrosas. Nós construímos uma vida, eu e você juntos.